do meu país aonde eu sou feliz. Seus costumes, sua gente, que com simplicidade vive contente. Caberia de países dentro dele, com aqui 1.500.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele é descomunal, ele é surreal. 23 milhões de habitantes, a República Federativa do Brasil se divide em 5 regiões exuberantes, 26 estados e um Distrito Federal, 5.570 municípios. Que país fenomenal! Que país fenomenal! Lá no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória. E lá no Sul, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Quantas histórias! Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís, João Pessoa, Natal, Teresina, Maceió e Aracaju. Terra do Belém, região norte é a maior, temos Manaus, Belém, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Macapá. Sua gente que com simplicidade vive contente. Caberiam 32 países dentro dele, com 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele é descomunal, ele é surreal. 13 milhões de habitantes, a República Federativa do Brasil se divide em 5 regiões exuberantes, 26 estados e um Distrito Federal, 5.570 municípios. Que país fenomenal! Lá no Sudeste, São Paulo,
assume sua gente, com simplicidade vive contente. Caberiam 32 países dentro dele, com 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele é descomunal, ele é surreal. São 13 milhões de habitantes. A República Federativa do Brasil se divide em 5 regiões exuberantes, 26 estados e um distrito federal, 5.570 municípios. Que país fenomenal! Lá no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória. E lá no Sul, Curitiba, floreando
profecias de Zacarias, especialmente nos capítulos 9 a 14, descrevem o fim, focando na segunda vinda de Jesus, o julgamento final das nações e o estabelecimento do reino messiânico. Destacam-se o cerco a Jerusalém, a volta de Jesus ao Monte das Oliveiras, a purificação de Israel e a adoração mundial ao Senhor, que será rei sobre toda a terra. Principais profecias escatológicas de Zacarias: o retorno do Messias. Zacarias 14:4 descreve que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, a última batalha e o reino. O Senhor pelejará contra as nações que atacam Jerusalém e estabelecerá seu governo final, onde o Senhor será rei sobre toda a terra. Purificação e remanescente, a terça parte do povo passará pelo fogo, será refinada e reconhecerá o Senhor, formando um povo fiel. O lamento por Jesus. Zacarias 12:10 profetiza que o povo olhará para aquele a quem traspassaram e chorará, reconhecendo o Messias. Águas vivas de Jerusalém, águas vivas fluirão de Jerusalém, simbolizando restauração e vida, adoração universal. As nações sobreviventes adorarão ao Senhor, e até os guizos dos cavalos serão santos ao Senhor. O livro de Zacarias mistura restauração imediata do tempo com futuro escatológico distante, indicando um período de purificação severa seguido pela paz eterna, como detalhado em estudos como da Modem. Contexto messiânico em Zacarias: a entrada triunfal em um jumentinho, a traição por 30 moedas de prata, o pastor ferido e as ovelhas dispersas. Essas profecias, detalhadas em recursos como a lição 107 da Igreja de Jesus Cristo, apontam para o desfecho da história humana com a vitória total de Deus. As profecias de Zacarias, especialmente nos capítulos 9 a 14, descrevem o fim focando na segunda vinda de Jesus, o julgamento final das nações e o estabelecimento do reino messiânico. Destacam-se o cerco a Jerusalém, a volta de Jesus ao Monte das Oliveiras, a purificação de Israel e a adoração mundial ao Senhor, que será rei sobre toda a terra. Principais profecias escatológicas de Zacarias: o retorno do Messias. Zacarias 14:4 descreve que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio. A última batalha e o reino. O Senhor pelejará contra as nações que atacam Jerusalém e estabelecerá seu governo final, onde o Senhor será rei sobre toda a terra.
purificação e remanescente. A terça parte do povo passará pelo fogo, será refinada e reconhecerá o Senhor, formando um povo fiel. O lamento por Jesus. Zacarias 12:10 profetiza que o povo olhará para aquele a quem traspassaram e chorará, reconhecendo o Messias. Águas vivas de Jerusalém, águas vivas fluirão de Jerusalém, simbolizando restauração e vida. Adoração universal. As nações sobreviventes adorarão ao Senhor, e até os guizos dos cavalos serão santos ao Senhor. O livro de Zacarias mistura a restauração imediata do templo com um futuro escatológico distante, indicando um período de purificação severa seguido pela paz eterna, como detalhado em estudos como o da Modé. Contexto messiânico em Zacarias: a entrada triunfal em um jumentina, a traição por 30 moedas de prata, o pastor ferido e as ovelhas dispersas. Essas profecias, detalhadas em recursos como a lição